Oi, fim de tarde delícia por aqui, um dia bem bonito, um pouco friozinho ainda, mas ainda bem bonito. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte do tempo eu trabalho de casa. Eu faço minha produção de conteúdo, o contato com os meus convidados, a discussão de pautas. Eu faço isso de casa e vou a Novo Tempo fazer os meus programas, sejam ao vivo, gravados no rádio ou na televisão. Eu, porém, tenho essa dinâmica de trabalho lá e cá, e é uma delícia. Eu hoje trabalhando em casa e respondendo algumas questões e pedidos de ajuda por conta dos programas e dos temas que passam pela vida das pessoas, né? E chegou o contato de uma moça dizendo que em janeiro de 2017 ela me pediu um conselho e ela diz assim: você me deu um conselho que a princípio foi muito duro de ler. E como uma última tentativa à espera do milagre, eu insisti. E um ano depois eu cheguei ao meu limite, coisas tristes aconteceram, dei um basta, sofri muitas traições. E então eu não tive mais condição de continuar e ela continua descrevendo. Bom, e eu aproveito para dizer que assim, nem sempre quando nós pedimos um conselho a alguém, nós estamos prontos para ouvir a resposta. Às vezes nós vamos em busca de ajuda e nós esperamos que a ajuda ou que a palavra que nos sejam dita seja uma palavra que se acomode melhor ao coração da gente, que se acomode melhor até a nossa condição naquele momento, se estamos prontos ou não, se temos coragem ou não. Há situações que, aos olhos dos que estão de fora, parecem muito definitivas. Aos nossos olhos, quando somos nós que estamos envolvidos, há muita coisa em questão e que nem sempre será naquele momento a tomada de decisão. E nem sempre aquilo que é ouvido, a palavra, o aconselhamento, eles encontram um lugar no coração de quem pede o conselho, porque há ainda esperança, ainda confiança ou ainda há certezas. Portanto, mesmo quando você pedir ajuda, especialmente quando você pede ajuda a mim e pede meu conselho, normalmente eu sou muito prática no que diz respeito a fazer uma leitura da história do outro e naquele recorte que ela me entrega. E por atender a muitas pessoas, então eu tenho a tendência, tanto da minha personalidade quanto numa situação como estas, de ser o mais prático possível. Porém, sempre dando lugar a que o outro entenda que a decisão é dele, é dela, que nós estamos falando normalmente de situações muito íntimas, muito da sua realidade que eu não conheço, que eu vivo nela. Isso cabe também aos conselheiros de modo geral. Isso num terreno terapêutico, onde o profissional da terapia, naquele momento, o psicólogo, o terapeuta, está num set de terapia e conhece todos os esquemas dessa família, desse relacionamento num tempo prolongado. Mas quando nós estamos falando de aconselhamento, especialmente de forma virtual, é sempre importante que fique claro que nós temos um recorte da história e então nós estamos sendo tanto objetivo possível. Mas mesmo num contexto geral, ou no set terapêutico, ou num aconselhamento, num pedido de ajuda, num pedido de opinião, você poderia me dar uma luz a respeito dessa questão? Você poderia me auxiliar a respeito dessa questão? Leve em consideração se você está pronto para ouvir alguma palavra, alguma resposta, algum conselho que confronte a você mesma e o seu momento. Pense a respeito, avalie, considere. Se for o caso, despreze. E se não for, considere como tendo sido apenas uma tentativa que você fez de buscar ajuda em alguém, em algum lugar, mas a decisão é nossa. Você não pode dizer para alguém, eu fiz porque você mandou. Quando você diz assim, eu só fiz porque você mandou, você está assim entregando todos os pontos e reconhecendo ao máximo de que a sua inteligência emocional, a sua capacidade de raciocínio estava na lama.
E então você estava à mercê daquilo que outros disseram. Mesmo que sejam pessoas da mais alta confiança, no fim das contas somos nós quem temos que decidir. No caso, essa amiga, ela disse que eu fui muito dura na minha resposta, quando eu disse inclusive para ela assim: você está sendo repetitiva. Às vezes a gente precisa contestar, confrontar a pessoa, porque em todo o discurso, em toda a história, ela diz a mesma coisa, ela apresenta a mesma questão. E você ouve, 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 mas vai ser necessário chegar num momento em que você precise confrontá-la. Olha o que você está dizendo, olha a maneira como você tem agido. Então eu disse para ela: você está sendo repetitiva, ponto. Está claro que ficou impossível permanecer nessa situação. A única coisa que posso te falar é que o casamento realmente está no fim e você fica esperando ou insistindo se realmente você quiser. Era um caso assim bem extremo, bem declarado de que precisava ser feita alguma coisa para que ela tivesse um fôlego de vida. Então ela tenta mais um tempo, mas depois vê que não consegue. E então ela toma ciência do que precisa ser feito. E esta pessoa em questão, simplesmente a outra pessoa em questão do casamento, né, segue sua vida, sabe? A gente precisa aceitar às vezes que a outra pessoa simplesmente não se importa, não se importa. Ela abandona a fé, ela abandona os apelos do espírito, ela se torna insensível, ela se torna cruel, ela se torna... E se tiver que mudar, ela vai mudar, mas não precisa ser nas circunstâncias de ofender tanto, de ferir tanto, de magoar tanto uma pessoa. 24 horas por dia, tá? Mas, enfim, especialmente te dizer que quando você pedir uma palavra, um aconselhamento, ou alguma coisa que te dê um suporte para uma decisão, número 1, esteja pronto para ouvir alguma coisa que não cabe no que você tinha em mente, para dar atenção, para saber filtrar, saber escolher e, por fim, tomar a sua própria decisão. Tá bem? A gente não pode viver pelas decisões dos outros, mas porque há circunstâncias em que nós estaremos certos e o outro está errado. Mas nós não podemos entregar, então, assim, livremente. Então disse que este é o caminho, vou seguir este caminho cegamente. Deus não entregou essa autoridade para ninguém, nem para líder religioso, seja pastor, padre, quem quer que seja. Você não pode entregar a sua vida e o seu destino para ninguém, nem para o pediatra também não, né? Nem para o psicólogo, nem para o terapeuta, nem para o psiquiatra, para o seu clínico geral. Você precisa tomar ciência da sua vida. É por você, é com você o negócio, é com você, tá? Sempre, sempre. Nesse setembro amarelo, apesar de que para mim essa pauta do setembro amarelo, depressão, tentativa de suicídio, para mim é uma pauta anual. Eu trabalho com essa questão o ano inteiro. No mês de julho mesmo eu fiz um programa sobre essa temática que foi sensacional, inclusive com o olhar jurídico, técnico, como lidar com esse tema suicídio, fantástico. Mas aproveitando mais uma vez, mesmo as pessoas que estão com depressão, mesmo as pessoas que estão assim muito sem forças, e que haja uma rede de apoio, haja uma rede de suporte para que ela passe por esse momento sentindo-se amada, acolhida, entendida. Mas mesmo numa situação como esta, de depressão, ainda será necessário que este indivíduo em questão possa lançar mão do último recurso que possa existir, de uma mísera existência de força que ainda possa existir no fundo da sua alma, sendo ela um tanto alimentada pelo afeto, pelo amor das pessoas que o cercam, que a cercam, das pessoas que estão à sua volta, com palavras, com carinho, com presença, com silêncio. Uma coisa que faz muito bem é estar junto com uma pessoa só por estar, não ter que dizer nada.
não tem que falar nada. É que a gente tem assim um desconforto em não poder fazer alguma coisa, então a gente tem que falar. Não sei se você, por exemplo, já se viu numa situação de velório e aí você não sabe o que dizer, e aí você chega para a pessoa enlutada e se vê dizendo assim: oi, tudo bem? Meu Deus, você está num velório. Isso não é uma pergunta que se faça, mas é que você fica tão desconfortável, tão desconcertado, que não sabe por onde começar nem o que dizer. E parece pouco entrar lá e dar um abraço e dizer: estou aqui, vim ficar com você, só isso. Ou dizer nada, ficar quieto, só abraçar. Se chorar, chorou, mas o abraço. Mas a gente sente-se desconfortável se não fala, se não tem alguma coisa incrível para dizer, se não tem assim uma palavra bombástica para dizer. Não tem. Tem situações em que não há o que fazer, não há o que dizer. Mas, voltando à pessoa adoecida em questão, é preciso encontrar um último recurso que seja. Um último recurso que seja para que você consiga, de fato, com este último recurso de força e de coragem, fazer por você. Porque no final das contas, na vida, o processo é assim. O processo é assim. Você e você tão somente até o final. Eu tenho desenvolvido a seguinte questão. Nós não temos ninguém na vida, não temos nada, porque coisas podem se perder, podem se queimar, podem ser destruídas, tomadas de nós. E pessoas também. Nós não temos filhos, os meus filhos, uma hora eles partem. O meu marido pode também partir, seja pela morte ou porque não queira mais continuar. A esposa, pela morte, porque não queira continuar, é da liberdade do outro. Não existe uma corrente, bola de ferro prendendo ninguém a ninguém. Familiares, pais, filhos, mães, amigos, quem quer que seja. Nós, no final das contas, somos nós e nós mesmos, eu digo, eu e eu mesma. Não gosto de mim, não gosto da minha companhia. Eu preciso encontrar recursos, estratégias, maneiras de aprender a gostar de mim, porque em todo o tempo eu estarei comigo. Eu estarei comigo diante do espelho, eu estarei comigo no chuveiro, eu estarei comigo sem roupa ou vestida, eu estarei comigo mesma. Estando comigo mesma, então diz que eu deva ao máximo me empenhar para gostar de mim, para me importar comigo. Então, é encontrar em mim algum recurso que Deus me deu. Porque a experiência nossa com Deus é de um Deus que sempre se importa primeiro, sempre suporta primeiro, sempre dá recursos, que seja no último instante. A doutora Rosana Alves, certa vez, ela disse que é neurocientista, né? E ela disse que existe um esforço sobre-humano do corpo quando ele está prestes a morrer, a perder de vez a sua total vitalidade. Há todo um mecanismo, como se um banho de hormônios positivos para que esse corpo então dê o último suspiro. E ela me dizia: Darleide, parece que é um último esforço da própria vida. Parece que o cérebro recebe esse banho hormonal. É tanto que muitas vezes nós dizemos assim: mas ele teve melhora e morreu, né? Tem uma melhora. E aí você fica naquela expectativa. É essa resposta do corpo na última hora, dando tudo de si para viver. Então, é preciso procurar esse último recurso que existe em você para viver. É assim como se fosse buscando em si uma capacidade sobre-humana. O nome disso é resiliência, o nome disso é capacidade além do normal. Mas se nós não fizermos esse esforço, doendo, sabe? Essa motivação extrema que venha dentro de nós para viver, então não daremos conta mesmo. Então não tem como sobreviver a isso, porque os que estão à nossa volta, por mais que nos amem,
não poderá levantar-se por nós. Ela poderá tomar os meus braços, me pôr de pé, mas a decisão de dar um passo, de seguir adiante, vai ser minha. Então lembra disso, tá bem? Lembra disso. Deus providencia isso em nós e para nós. A capacidade de que quando mesmo esteja tudo assim destruído, quando você não tenha, pense não ter nenhuma força, acredite, ainda há uma força em você. E se não há mais em nós, há a força de Deus assim sobrenatural que faz o impossível, o inacreditável. Ele faz. Como faço para conversar com você? Preciso muito de uma ajuda. Joselma, manda mensagem em inbox, tá bem? Ou pode escrever também para darleide@fazbem.com. Mas inbox eu consigo. Sueni, muito obrigada pelo seu carinho, Grazi, glória a Deus. Pedi muita coisa. Vai ficar salvo nos stories? Sim, eu estou salvando. Teve um dia desses que eu fiz uma sobre alimentação, ficou tão boa que eu nem sei se eu consigo mais falar com o que eu estava sentindo naquele dia. Não salvei, muita gente me pedindo. Pessoal, tem o meu canal no YouTube também, eu pretendo levar essas coisas para ficar lá, porque aí você pode compartilhar, tá bem? O meu canal é Darleide Alves Oficial, Darleide Alves Oficial. Alimento pouquíssimo, chamo pouquíssimo, mas estou guardando lá algumas coisas. Uma hora dessas eu dou uma atenção melhor pro canal. Estou passando por uma situação muito dolorosa no meu casamento. Estou tão cansada, tão sem forças, tão sem esperança. Olha aqui o caso de mais uma pessoa que eu preciso dizer para ela. Você está se sentindo tão cansada, tão sem forças, está chegando ao seu limite. Mas nesse limite ainda há um resto de força em você para você se amar, se cuidar e evitar chegar à exaustão absoluta. Mesmo acreditando que ainda quando chegar à exaustão absoluta, o Senhor está lá. Mas, em se tratando de seres humanos frágeis como nós, exaustão absoluta pode significar doença mental. E se nós adoecermos mentalmente, esse processo de reabilitação é mais demorado, esse processo de reabilitação vai ser ainda mais sofrido, porque vai passar por experiências como estas que eu dizia agora há pouco, de você estar no fundo do poço, ter pessoas à sua volta para te ajudar, mas você vai precisar dar o seu último impulso para subir do fundo do poço para cima e sair dessa situação. Então, o quanto melhor é que a gente se previna, já sabe daquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então a gente precisa se prevenir. Muitas vezes nós estamos em situações que estão debilitando a nossa condição mental. E se nós perdermos a nossa saúde mental, fica mais favorável para Satanás trabalhar as suas tentações. Fica mais favorável para que Satanás nos influencie a tomarmos medidas drásticas, como, por exemplo, pôr fim à própria vida. Aqui para nós, de maneira muito respeitosa e muito cuidadosa, nós sabemos que quem leva uma pessoa a pular de um prédio, a tomar um veneno, a cortar os pulsos, esta pessoa está no seu esgotamento mental. E óbvio que ela estará mais suscetível às sugestões de Satanás, porque as sugestões de Satanás vão coadunar, vão se acomodar nessa experiência de dor e de uma mente que está prejudicada e que só consegue enxergar a dor, só consegue enxergar a morte, só consegue enxergar a angústia, ela está em sofrimento mental. Então Satanás se aproxima com as suas sugestões e vai ser muito mais favorável para ele que nós estejamos nessa situação. Então ele quer muito que nós estejamos doentes mentalmente, ele quer muito que nós estejamos fragilizados a tal ponto que ele possa nos fazer as suas sugestões e nós estejamos tão desanimados, tão sem força, tão cansados, que seja mais fácil seguir as suas orientações, e ele mesmo fez isso com Jesus. Toma o caso de Jesus Cristo. Jesus estava no deserto, com fome, portanto debilitado fisicamente, debilitado emocionalmente, cansado, estressado, né? Havia o estresse de estar naquela situação, ele estava desfigurado, ele estava magro. Então é a hora que Satanás deu o bote. Então não foi Satanás quem cansou Jesus, não foi Satanás quem estressou Jesus, foi a situação do deserto.
Mas ele aproveita a hora em que Jesus está tão debilitado, tão fragilizado, e dá o bote. E o que ele diz? Se és mesmo filho de Deus, pula. Se és mesmo filho de Deus, transforma pedras em pães. Se és mesmo filho de Deus, então assim, as sugestões dele é com dúvida. Mas se Deus te amasse, você não sentiria a angústia que você sente. Se Deus amasse você, se Deus existisse, estivesse te ouvindo, ele já teria ouvido o seu pedido de socorro. Mas ele não vê. Se ele se importasse com você, você não estaria passando por essa situação. Então, na hora em que Jesus estava passando por aquele extremo do deserto, Satanás se aproxima com suas sugestões. Por que seria diferente conosco? Tendo muito cuidado de não associar depressão ou desejo suicida a não ter fé, a não estar com Deus e sim com o diabo. Preste atenção no que estou dizendo. Eu estou dizendo que quando Jesus estava no deserto, que não foi um deserto produzido pelo diabo, que não foi um sofrimento naquele momento proposto pelo diabo, Jesus tinha um propósito de ir até aquele lugar. O Espírito de Deus o levou até aquele lugar. E ele foi tentado por Satanás ali naquele lugar. E quando ele estava no auge do seu sofrimento físico e emocional também, esse cabelo que não para aqui, né? Liso demais. Ele acontece de se ver numa situação de tentação pelo diabo. Então ele pensou, Satanás pensa, esta é a hora, este é o momento, eu vou pegá-lo na esquina. Então faz a mesma coisa com a gente. Eu estou depressiva, eu estou angustiada ao extremo, eu estou num casamento infernal, eu estou numa casa infernal, com situações de filhos que me escrevem dizendo, Darleide, a minha casa é um inferno, sem trabalho, sem dinheiro, passando necessidades, humilhado na casa de alguém, na rua, onde quer que seja, passando por provações absurdas, ou mesmo que não seja nesses contextos, mas uma angústia, um vazio de alma profundo, no extremo de um deserto terrível, onde nós não temos forças para lidar. Aí eu preciso compreender que estou fragilizada sim, e que Satanás terá maiores oportunidades de me convencer a fazer o que ele gosta e o que ele quer. E, ao mesmo tempo, por estarmos tão fragilizados e a nossa mente está tão perturbada, a compreensão do amor, a compreensão da paz, a compreensão do bem, a compreensão do que é celestial, fica deturpada nessa hora, porque há sempre um sentimento de injustiça, de abandono. E quando nós estamos nos sentindo assim desgraçados, a tendência é seguirmos nessa direção. Eu sou um desgraçado mesmo, eu sou infeliz mesmo, eu só perco tudo, minha vida é um inferno. E você fica nesse campo. Nesta hora, quando nós permanecemos neste campo, é muito mais fácil você acreditar numa voz que confirme isso para você, que confirme o seu estado e a sua condição. Ter forças para reagir e dizer, opa, peraí, acho que não é bem assim. Peraí, deixa eu voltar. É alguma coisa que vai ter um esforço ali baseado, sabe em quê? Naquilo que Jesus baseou-se. Ele lembrou de todas as vezes que o Pai disse, você é meu filho amado. Você é meu filho querido. Então eu oriento você, pela palavra de Deus, a considerar, a ter em mente as promessas de Deus para enfrentar o combate com Satanás, para enfrentar os ataques de Satanás, dizendo para você morrer, para você desistir, ou para você permanecer nessa desgraça onde você está. Permanece aí, você merece, você fez essa escolha. Agora assume, para manter você debaixo da culpa, para manter você debaixo do medo. Você fica morrendo de medo de o céu desabar sobre a sua cabeça. Então ele diz, fica aí, miserável. É o que você merece, é o que temos para hoje. Ah, não está feliz? Então faz assim, por que você não morre? Por que você não pula daqui? Por que você não corta seus pulsos? São as sugestões que ele faz. Você precisa ter em mente como são as palavras do Espírito de Deus. As palavras do Espírito de Deus são estas? O que Deus diz em promessas a mim e a você é esse tipo de promessa?
Nós precisamos aprender, enquanto temos um resto de saúde mental, a fixarmos na nossa memória, pelo poder do Espírito de Deus, a palavra de Deus, que é palavra de vida, as promessas de Deus, que são palavras de vida, que sustentem a mim, que sustentem a nós. Porque quando nós estivermos no deserto e formos tentados por Satanás, então nós saberemos discernir e poderemos fazer como Jesus fez. Jesus não faz perguntas, Jesus não dialoga, ele usa somente a palavra e, por fim, ele é vencedor. Satanás saiu destruído. Satanás saiu completamente envergonhado e Jesus destruído fisicamente como ele estava. Mas ele saiu forte e poderoso por ter vencido pela palavra, pela confiança de que ele verdadeiramente era o Filho amado do Pai. Ah, mas será que eu sou mesmo o filho amado do Pai? Se eu fosse o filho amado do Pai, eu não estaria aqui nessa situação. Eu não estaria abandonado dessa forma. Quer saber? Dane-se, chegou no meu limite. Teríamos perdido, eu e você, a oportunidade de viver a eternidade com Cristo Jesus, pela salvação que Ele nos providenciou. Lá naquele deserto, Ele deve ter pensado em mim e você, num propósito maior. E, sobretudo, Ele pensou, sobretudo, porque a gente também precisa parar de ser muito o centro do universo e achar que tudo que Jesus fez foi só por nós, em torno de nós, mas foi, antes de tudo, em nome do Pai, pelo amor que Ele tinha e tem ao Pai eterno. Então, naquela hora, Ele lembra do quanto Ele era amado do seu Pai. E ele é assistido na sequência pelos anjos do Senhor para lhe confortar naquela agonia. Então eu te deixo essa palavra de fim de tarde, querendo acalentar em seu coração a confiança em Deus. Mas para isso você precisa guardar as palavras de Deus no seu coração, para não pecar contra Ele, para ser lâmpada para os seus pés quando o mundo estiver completamente escuro na sua caminhada. Eu quero que você mantenha o seu pensamento em Cristo, que tire os seus pensamentos da dor, que tire os seus pensamentos de toda essa miséria, que tire para que você tenha um fôlego, olhando mais para Jesus, convivendo mais com Jesus, esperando a revelação de Cristo em sua vida. Porque se for de outra maneira, nós somos mais que vencidos, pecadores, destruídos, num mundo caótico, num deserto. Mas se neste deserto nós nos lembrarmos quem é Deus, o que Ele nos tem dito, o que Ele nos disse no tempo de bonança. Jesus lembrou do que o Pai disse quando Ele fora batizado. Jesus lembrou daquilo que o Pai disse quando Ele saiu das águas. Este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Jesus lembrou daquele momento. Depois o Pai vai dizer novamente ao Filho, porque Ele diz ao longo da sua jornada, para que Jesus não esqueça. Quando Ele está no Monte da Transfiguração, vem o Pai e diz: este é meu Filho amado, ouça o que Ele diz. Então, saber que somos amados de Deus, por isso que o meu livro é Amor e Cura. E eu digo uma coisa para vocês, tem gente aqui que pode confirmar comigo, mas todos os dias eu recebo das mais diferentes mensagens dizendo: Darleide, ao ler o seu livro eu entendi. E a coisa mais linda é que muitos leem mais de uma vez, para poder então assimilar, para poder então pegar aquela verdade e introjetar em sua alma. Pelo Espírito de Deus isso é feito, porque eu consigo escancarar ali, a partir das minhas questões pessoais, das minhas perdas, de um jeito, procurei pedindo a Deus que eu conseguisse deixar nas páginas de um livro, simplesmente nas páginas de um livro, aquilo que eu tenho encontrado de Deus para a minha vida e que me sustenta e há de me sustentar todos os dias. Este é o meu Filho amado. Então, o Amor e Cura, que é o nome do meu livro, o Amor e Cura é esse amor de Deus que cura, saber que eu sou amada, custe o que custar. Ah, mas eu sou prostituta, não interessa. Ah, mas eu estou em adultério, dane-se. Ah, mas eu roubei, dane-se. Hoje eu preciso compreender que eu sou amada, eu sou amado. Ah, mas ninguém sabe do meu passado, que eu sou terrível. Confessa ao Senhor, confessa a Deus e vira a página, porque Ele já virou faz tempo.
Então, apenas creia que você é amada. Esse é o remédio para curar. Setembro Amarelo, hashtag Setembro Amarelo, é hashtag amor e cura. Amor de Deus que cura e restaura. Um abraço, meus amores. Sim, Adriana, vou deixar salvo aqui para você, tá bem? Marca outras pessoas, convida outras pessoas para assistir e vou colocar lá no meu canal no YouTube, tá bem? Assim, informal mesmo, sentado no jardim, num fim de tarde, com os pássaros cantando, para nós nos lembrarmos que dia após dia tem uma noite para nós descansarmos e termos esperança renovada para que no dia seguinte o sol renasça e nos traga a vida. Então, em tempos de deserto, esse deserto vai passar, é bom saber. Beijo, queridos. Fiquem com Deus.